de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco essa ceia pascal, antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo, nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. E então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós fizestes comigo as minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, do mesmo modo, quem tiver uma sacola, e quem não tiver espada, vendo o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito ao meu respeito tem que se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu. Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai, para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência:
Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com uma espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: Certamente, este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhes diziam: Profetiza quem foi que te bateu. E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles, e diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram. Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu. Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram. Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu?
Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes do povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Nada encontrei nele, nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. E enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, morreu. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade judeia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora colocado. Depois voltaram para casa e preparando perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos, assim nós entramos agora na grande semana, como o padre disse, lá fora, na acolhida. Mas vamos já diretamente entender o que estas leituras estão trazendo para nós. Isso aqui é a parte mais importante. Sem fazer rodeios, eu já quero ir direto na primeira leitura de hoje, que nós acabamos de ouvir, que é a leitura do profeta Isaías. E aqui está o ponto primeiro de toda a nossa reflexão. Veja, o profeta Isaías, ele vai dizer que o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto a pessoas abatidas. Ele me desperta cada manhã e me excita, atenção, e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ponto. Primeiro ponto é esse aqui. Primeira coisa que o Senhor chamou você, chamou a mim,
chamou cada um de nós aqui batizados, primeiro a aprender, isso não é fácil, a ouvir Deus. Primeira coisa, como ouvir Deus falar comigo, como entender Deus falando no meu dia a dia neste mundo, com os acontecimentos que me vêm diariamente, como ouvir. Então, a primeira coisa é aprender a ouvir. Só depois que eu aprender a ouvir, aí eu vou. Eu só vou se eu ouvir. E quem não ouve? Eu posso ir, porque é legal ir. Eu vou com a balada, eu vou com a massa, porque todo mundo está aí, eu também vou. Isso acontece muito com a gente. Ah, minha avó era católica, a minha mãe era católica, eu sou católico, meus filhos eu faço questão de batizar no catolicismo. Por quê? Porque nós somos de uma tradição católica. Bom, isso é perigoso, porque precisa ter uma têmpera aí. Você particularmente ouve a Deus? Não, eu ouço aquilo que eu ouvi falar na Sagrada Escritura. Não é nada disso não. É se você consegue no seu eu, na sua particularidade, na sua busca de intimidade. Você está tendo intimidade? Você está conseguindo ser íntimo com o nosso Senhor? A ponto de você dizer, eu consigo escutar o que Deus está falando na minha consciência. E é por isso que eu agora vou batizar minha família inteira. É por isso que eu vou seguir Ele. Porque agora eu ouvi Ele e eu me deixei ser seduzido por Ele. Em Jeremias fala, né? Seduziste-me, quando eu lhe ouvi. Quando eu entrei em intimidade contigo, seduziste-me. E eu, ao te ouvir, atenção, me deixei ser seduzido. Agora eu vou. Mas você vai porque você ouviu. Ou seja, porque você teve uma experiência pessoal. Eu vou dar um exemplo tão fraco, mas é só para a gente usar uma linguagem. É que nem aquele garotão que está paquerando a sua garotinha, sua menina. Ele não vê o dia de experimentar o beijo, porque todo mundo fala, você já beijou? Já? Como é que é? E fica todo mundo teorizando. Aí você faz assim, você faz assado, você encosta os lábios, aí vai, né? Você vai sentir isso, ela também vai sentir. É uma coisa, estou dando um exemplo de um romancezinho, né? Normal, que pode acontecer entre um casalzinho. Ponto. Dito isso, quando você vai lá, você, não foi ninguém, não foi a sua mãe, não foi o seu pai, não foi o seu colega que falou, não foi a sua colega que lhe transmitiu a experiência que ela teve. Você foi lá e deu o primeiro beijo naquela menina. Só você sentiu. É algo que não dá para explicar porque é muito seu. Veja, este mesmo exemplo é quando eu aprendo a ouvir, escutar o nosso Senhor. E Ele fala, minha gente, mas Ele fala o tempo todo, Ele está vivo. E quando eu fiz a experiência de escutá-lo, eu não vou porque minha mãe pediu, eu não vou porque eu sou de uma tradição católica, eu não vou porque alguém falou, você viu como lá é legal? Não, eu vou porque eu experienciei isso. Eu tô me sentindo seduzido por fazer a experiência da intimidade. Lembra do beijo? Eu fiz, eu gostei e eu quero beijar de novo. Não é assim? É assim. Então, a primeira leitura de hoje está mostrando para nós como ter um encontro com Cristo.
Ele não tem nada a ver, claro, ajuda a mãe da gente levar a gente na catequese, claro, precisa, mas até aí, ela está apenas empurrando você. É que nem um pai que vai ajudar o filho ou a filha a andar de bicicletinha, põe primeiro as rodinhas do lado, depois vai tirar a rodinha e o pai começa a correr do lado dela. O pai é as rodinhas. Imagina aqueles pais que é até bobão, né, se arrebenta para não deixar a criança cair. Vai chegar uma hora que o pai vai soltar um pouquinho a criança, o filhinho, a filhinha, e vai perceber, ela andou sozinha, ela conseguiu se equilibrar. E quando se equilibra, a criança pensa que o pai está do lado, o pai não está mais do lado não. Ela fez a experiência. E ela vibra. Eu vibrei muito quando eu aprendi a me equilibrar na bicicleta. Mesmo que eu caísse lá na frente, mas falei, pai, eu andei. O pai, eu vi. Foi você que andou. O pai soltou, você foi sozinho. Então, a mãe, o pai, a madrinha, o padrinho, o responsável, precisa primeiro pegar as mãos na garupa e falar, filho, vai. Mãe, eu não quero ir. Vai. Vai. Aí você introduz. Os responsáveis introduz, mas vai ter um momento que eu vou fazer a experiência. E aí a parte principal de seguir Jesus. Senão fica chato demais ir num rito celebrativo, principalmente como esse, que são longas, a semana longa, as leituras são longas, e você fala, meu Deus do céu, eu estou indo para cumprir rito. É cansativo, gente. Cumprir rito, porque eu sou católico, apenas porque eu fui batizado, porque eu já venho de uma tradição, porque para mim isso é importante. Olha que diferente, isso é importante. Diferente que falar assim, isso é a minha vida, isso é algo que eu sinto, é algo que a minha vida está toda ela ancorada nisso, então eu sigo isso. É diferente, porque primeiro eu aprendi a escutar. Bom, dito isso, agora vamos na parte do que significa, o que essa leitura da paixão do Senhor, ele foi o primeiro a experimentar isso, nosso Senhor. Eu não vou entrar nem na questão teológica, aqui agora, para que ele veio, a gente fala muito isso, né? Para que Deus veio, a questão do pecado, não, vamos no ponto do miolo do pensamento. Primeiro escutar. Mas agora, a paixão aqui está me trazendo 3 pontos importantes que eu quero refletir com você, que está aqui, junto com o padre. Esses 3 pontos, os 2 primeiros que eu vou falar, são coisas que infelizmente acontecem com você e acontece comigo. E aconteceu aqui. E o terceiro ponto é a parte mais importante, que a gente vai ver isso lá na próxima sexta, na sexta-feira que vem, que nós vamos repetir a paixão, só que é segundo João. Aí vai falar desse mesmo momento da sua entrega, da morte dele, só que agora com personagens também diferentes ali. Então toda sexta-feira santa o Evangelho é de João. Nos outros anos é o ano A, ano B, ano C, são dos outros evangelistas. Então vamos lá. 3 pontos. E o terceiro é o que nos mais importa, que tem a ver com a primeira leitura de escutar Deus. Primeiro ponto dessa reflexão da paixão. Os seus discípulos, quem são os discípulos? Somos nós batizados. Que começamos com Cristo, porque achamos ele legal, porque a liturgia da igreja é bonita, porque a minha avó me levou, meu avô, meu pai, minha mãe me levou para ser batizado, ser crismado. Eu fiz primeira comunhão, fiz a iniciação cristã, me casei na igreja católica, batizei meus filhos. Eu comecei a seguir Jesus, até o ponto de que eu comecei a ter as minhas preocupações pessoais. Eu adquiri a minha família, esse pode ser um dos motivos. 2, eu comecei a ter as minhas dificuldades,
E quando chega as dificuldades, eu simplesmente desapareço da minha fé católica. Eu não caminho mais. Mas você não, eu fui batizado, foi legal. Só que agora eu me casei. Só que agora nasceu meus filhos. Eu tenho que trabalhar muito. Olha, eles precisam do pão de cada dia, eu e a minha esposa. A gente paga aluguel, paga isso, tem escolinha dos filhos. E hoje em dia não dá. Eu não tenho tempo. Então, primeira coisa, todos abandonaram Jesus. Então, quando é que eu abandono? Quando eu justifico, quando você justifica e o padre também. Ah, porque eu tenho uma paróquia que ela me ocupa muito a cabeça, então eu não tenho esse tempo de fazer uma intimidade com o Senhor como eu deveria, até tenho consciência. Então você abandonou Jesus. Esse é um ponto. Segundo ponto, esse também a gente faz, talvez até mais do que o primeiro, porque o primeiro é justamente aquele que é batizado, se diz católico, mas ele não tem mais vida católica nenhuma, porque ele fica preso nas suas preocupações. Tem até parábola que Jesus disse, quando tem quando a semente é plantada em terreno pedregoso, espinhoso e terra boa. É a mesma coisa, acontece aqui nessa leitura da paixão, só que no real da nossa vida. Eu me admiro com Jesus, só que quando eu tenho as minhas preocupações, porque agora eu fiquei grandinho, eu me casei, eu tenho trabalho, eu simplesmente paro de celebrar os sacramentos da minha fé. Eu não vou mais, só vou quando casa alguém, só vou quando batizou alguém que alguém me chamou, ou quando morreu alguém, ou só vou pontualmente, Semana Santa, sexta-feira eu vou no domingo de Páscoa e então esses daí são os discípulos que abandonam. Segundo ponto, Pedro era um discípulo também, ele não abandonou Jesus, pode reparar que ele não abandonou. O que aconteceu? Ele caminhava à distância. Roberto Carlos, o cantor, está velhinho agora, ele cantou muito isso, à distância. Tem a música assim dele? Quem são esses que andam à distância? Eu me identifico demais, mas com peso no coração de dizer isso. São aqueles que acompanham a sua fé à distância. Não se compromete plenamente. Eu já faço isso, eu vou em todo domingo na missa, eu rezo o meu terço da Virgem, eu sou dizimista, eu ajudo os pobres. Ele não abandonou Jesus, ele está caminhando, ele anda distante. Por quê? Porque muito de mim eu quero justificar minhas fraquezas. Pense em você. Eu quero justificar os meus pecados domésticos com base nas grandes virtudes que eu já tenho. E eu não deixo plenamente, eu sou capaz de negar, mas por perto, como Pedro faz. Eu nego o meu pecado. Eu tenho esse viciozinho. Mas eu faço isso. Não, eu tenho esse vício. Mas Deus sabe que Ele vai levar em consideração. Porque eu já tenho outras virtudes, eu estou progredindo, eu vou todo domingo na missa. Será que eu não vou no céu? E assim eu também vou negando a intimidade de estar próximo com Jesus. Eu ando à distância. Gente, isso aqui é duro porque eu me pego assim tantas vezes. Muitas vezes como sacerdote, que foi tirado do meio de vocês. Eu sou um representante de vocês. Eu tenho as minhas virtudes? Tenho. Faço as minhas orações? Faço. Procuro cumprir aquilo que a igreja cumpro.
Mas quantas vezes eu me vejo caminhando com Jesus e eu vou olhando Ele meio à distância, por quê? Porque eu não tenho coragem de me entregar plenamente para Ele. Não tenho coragem, tenho medo. Medo porque eu tenho medo de deixar essa coisa que eu tenho dentro de mim. Eu tenho medo, Duda. E eu acredito que muitos de nós temos isso também. Medo. Hoje eu estava falando exatamente isso com a minha mãe logo cedo. O apego a coisas que você vai dizer e justificar que elas são lindas. E é difícil a gente aceitar. Por exemplo, o apego a pessoas do nosso sangue. Um filho, filhos, mãe, marido, esposa, vovó, vovô, um amigo, a gente se apega. E a palavra apegar, ela não é se aproximar de Jesus, porque Jesus veio fazer o contrário. Ele veio nos ensinar ao desapego de quem? De quem? De tudo. Ser livre. O que é ser livre biblicamente? É quando eu não tenho apego a nada e a ninguém, começando pela minha família. Isso não tem nada a ver dentro da psicologia humana, diga de passagem, que você vai deixar de amar e dar atenção e ser responsável pela tarefa vocacional que Deus te deu. Se é mãe, você vai cumprir ser mãe. Você vai interceder até o fim. Se é avó, vai lá, ama, abraça, beija, dá os recursos. Mas o que é isso? Isso é cuidar. Outra coisa é eu me apegar. Então isso é andar à distância. Eu caminho com Jesus, eu procuro viver as pastorais da igreja, mas eu tenho minhas paixões de apego. O próprio corpo, como a gente fala muito aqui, a minha saúde. A minha saúde pode ser aquilo que eu me apego demais. E se um dia alguém tirar a tua saúde? Eu desabo. Pois é, desaba mesmo. E se alguém tirar o teu filho, o teu netinho, você desaba? Desaba. Por que você desaba? Porque você anda à distância. Irmãos e irmãs, vocês estão percebendo aonde o Senhor está nos levando com a leitura de hoje? Então veja, talvez a maioria de nós aqui estamos caminhando com Cristo à distância. Talvez, oxalá, não seja nem como a primeira, abandonei a minha fé. A gente conhece um monte dentro da nossa família que abandonou a fé já. Nem vai, só, você é católico? Sou, foi batizado. Você vai? Não, eu faço a minha oração do meu jeito. Deixa o Papa para lá, eu não acredito nesses negócios, mas eu sou cristão porque eu fui batizado. Esse aí é o discípulo que abandonou. Aí vem a terceira. A terceira é aquela que nós muito provavelmente vamos ouvir no evangelho da sexta-feira próxima, da paixão. A personagem daquela mulher que Jesus está ali fazendo a sua última ceia. Quinta-feira acho que nós vamos ouvir isso, na sexta. E aquela mulher leva um vaso de perfume caríssimo, e ela quebra, olha os termos, quebra aquele vaso e unge o corpo, porque Jesus estava ali já fazendo as prévias das suas exéquias. Ele ia morrer, ele anunciou que ele ia morrer. Quinta-feira ele já vai anunciar liturgicamente isso. Sexta-feira ele vai consumar, um dia só, questão de horas. Ali aquela mulher quebra o perfume, é onde tem aquela conversinha de Judas Iscariotes. Ele pensou, puxa vida, aquele perfume é caro, vale uma fortuna. Se a gente pegasse isso aí, a gente podia alimentar a boca de muitos pobres. Poderia, olha, você pode reverter isso em dinheiro. Essa mulher pega um perfume caríssimo dele e fica jogando em cima do nosso Senhor. O que aconteceu ali? Esse gesto dessa mulher, ela se quebrou inteira, e ela reconhece que ele merece o meu tudo. O meu
eu sou para o meu amado. O meu amado é para mim. Cântico dos Cânticos. Ou aquela própria parábola que o nosso Senhor diz daquela mulher que entra no templo, ela só tem uma moeda que não vale muita coisa, mas ela coloca, aí vão perguntar, mas não tem muito valor, olha, os outros dão valores maiores. Jesus já arruma na hora, mas era tudo que ela tinha, tudo. Ou seja, 3 tipos de acompanhar a fé católica: os que abandonam e se dizem católicos, os que andam à distância, caminham na igreja, frequentam os sacramentos, e a mulher que quebra o perfume sobre o Senhor, e ela perfuma. O que é perfumar a Deus? É quando eu entro em intimidade. Primeira leitura de hoje. Ouve, ó Israel. Na hora que você aprender a ouvir, você se entrega inteira. Não tem meia conversa com Deus, ou sim ou não. Por isso que a gente reza muito pelas almas que morrem. E eram pessoas que caminhavam à distância, ia todo domingo na missa, rezava o terço, levou a gente também para ir, para fazer catequese, mas também tinha os seus apegos. Aí ela morre. Então, o que a gente reza? Senhor, pelo menos que esteja no purgatório esta alma bendita sua, e a gente reza e aplica a alma para eles. Gente, o que o Senhor está nos ensinando aqui é uma intimidade que nós ainda estamos a caminho e precisamos livremente dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, e por causa disso eu sou capaz de deixar tudo aquilo que um dia o mundo pode me oferecer. Aí você vai entender para que Jesus veio. Veja, por que Deus vem? Ele vem convidar você, vem convidar o Padre, vem convidar a nós, que fomos criados para Ele, para voltarmos a ser livres, conforme Ele pensou. O que é ser livre? Ser livre é, Deus é absolutamente o meu amor, o primeiro, e ninguém mais é maior do que o meu amado. Eu estou quebrado no meu Senhor. Eu vivo ungindo meu Senhor, aquela mulher. Esse é o primeiro chamado em Gênesis: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, que é, sou para o meu amado. O meu amor livre é para Ele. Foi isso, eu nasci para Ele. Aquela canção que a Fátima canta até hoje, que é aquele hino praticamente: hoje livre sou. Quando? Quando eu aprendi a fazer uma intimidade com o Senhor. E isso custa. Ter intimidade para ouvir requer sair muitas coisas daquilo que eu gosto. Às vezes são coisas que eu gosto muito, eu vou diminuir muito para eu aprender a ouvir Deus. A gente gasta muito tempo com os barulhos do mundo, o mundo que cerca você, e cada um sabe aquilo que você se distrai facilmente. Pode ser no esporte, no futebol, na música, no teatro, na bagunça, nos amigos, na bebedeira, no sexo, no comprar, no adquirir. Eu não sei quais são os barulhos da sua vida, e veja como é difícil você calar essas vozes para escutar a voz com A maiúsculo. Então, irmãos, esse domingo da paixão, que a gente agora já está celebrando, ela tem essas 3 categorias. Aqueles que foram batizados fazem o seu gesto de conversar com Deus do seu jeito, mas não acompanha Jesus pela igreja que Ele deixou. Esses abandonaram Jesus. Ou então nós somos aqueles que estamos introduzidos na igreja, fazemos um monte de coisa pastoral e achamos que já estamos praticamente salvos por causa disso. Nananina não. O Senhor está mostrando que Pedro fez isso, e ele nega na hora do vamos ver. Chegou um luto na tua família, você vai mostrar que você não é íntimo, você anda à distância.
Você não aceita o luto que te chegou. Você não aceita o mau momento no teu matrimônio. Você não aceita a colega com quem você trabalha. Você não aceita a doença que chega. Não aceita. É quando você vai perceber que nós somos como Pedro. Nós falamos Jesus, Jesus. Nós vamos nas missas. Nós colocamos cinzas na cabeça. Nós rezamos o terço. E agora também muitos de madrugada. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que na hora do vamos ver, o galo canta para mim. E canta para você também. Você nega. Porque na hora que você começa a questionar, Senhor, por que eu, hein? Olha, eu estou te seguindo. Olha, eu vou nas suas missas, Senhor. Eu acredito em Ti. E aí Jesus vai virar na hora para você, como virou para Pedro. Quando eu começo a murmurar, o que me vem, Jesus volta para você só com o olhar, para te lembrar, você vai me trair. Você vai me trair? Já é mais do que a terceira vez. Veja, é isso que está dizendo a palavra. E que palavra? É Deus. Deus se alegra porque você está vindo celebrar a Semana Santa. Se alegra. Mas ainda Ele sabe que talvez você e o Padre, todos nós aqui, ainda estamos como Pedro, caminhando à distância, justificando a hora que alguém vem até a mim. Esse alguém que é? O Padre falou, lá foi um soldado, foi uma mulher. Eu vi ele caminhando, ele caminhava com ele. Esses personagens, muda, por amor a Deus, tenha discernimento. Meu povo aqui da igreja, tenha discernimento. O que significa isso? Quando eu comecei a arrumar um emprego diferente, quando me veio uma doença na minha sogra, quando eu perdi alguém, quando alguém está me perseguindo lá onde eu vivo, trabalho, eu convivo na igreja. Eu vou negar Jesus quando? Quando eu não aceito o que está acontecendo na minha vida. Nós negamos Jesus. E isso não é radicalismo para seguir Jesus, porque, gente, tem uma coisa aqui: Deus, Ele não manda você seguir Ele, aí seria um radicalismo. Eu exijo que você renuncie às tuas vontades, os seus maneirismos, e pega a tua cruz e siga-me. Jesus nunca falou e nunca vai falar, que Deus nos livre de pensar isso. Deus te convidou. Você é livre para dizer sim ou não, mas que seu sim seja sim, não à distância. Eu ainda não consigo. Tudo bem, isso Deus entende. Você ainda tem muitos apegos, como eu tenho. Por isso que Ele fala, vamos fazer aqui ao lado dessa figueira, ela não está produzindo frutos ainda. Vamos abrir ao lateral, vamos colocar fertilidade nela, vamos dar um tempo. Se daqui a 1 ano ela não der frutos, aí a gente corta. Eu ainda sou apegado a algumas coisas minhas, e Deus ainda está esperando eu dar a resposta da chance que Ele me deu, no convite que Ele fez. Mas vai chegar uma hora que Ele vai falar, figueira, é uma maneira figurada. Cadê os frutos? Inteiros. Eu não quero meia dúzia. Você pode dar 5 dúzias aqui. Você está me dando meia dúzia? Lembra de Caim? Caim também ofereceu para Deus uma oferta. Por que não agradou? Porque ele não deu tudo dele. Ele deu aquilo que ele achava que era bom, que era caro, mas não era o tudo dele. E Abel? Abel deu tudo. Essa mulher que a gente vai ver na sexta-feira, ela deu tudo. Jesus está chamando o Padre e estava chamando você. Ele sabe que você tem dificuldade de deixar a escravidão que você ainda é apegado. Mas Ele está dizendo, aprenda a me ouvir. Eu vou fazer um caminho com você. Você vai aprender a me ouvir, até você ser livre. E o que é ser livre?
Ele vai te pôr na prova. Você quer que Deus ponha você na prova? Mais ainda? Mais ainda? Quer? Diga, eu quero. Mas dai-me força para responder, antes de te negar. Que prova? Viva mais um pouco para você ver. Você não quer viver? Ah, eu quero viver, viu, padre? Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 55. Quantos anos você quer chegar? Ah, pelo menos até os 80. Ah, é? Quer? Tá bom, eu vou conceder você chegar. Ficar velhinho. É o tempo que eu vou lhe dar para você deixar suas paixões. Essas pequenininhas aí que você acha que não tem importância nenhuma. Desapegar dela. Vai chegar uma hora que eu vou colocar você na prova. Quer viver? Quero. Ele vai começar a colocar você em circunstâncias que você não queria. Basta viver. Você vai começar a ver um mundo diferente que você fala, meu Deus do céu, eu preferia morrer do que ver isso. Olha o que Jesus disse aqui, ó, para terminar. As mulheres batiam no peito ao ver Jesus sendo crucificado. Sabe o que? Olha o que ele disse. Olha o que ele disse. Não chore por mim. Chorai antes por quem? Por vós e pelos vossos, porque chegará dias que as mulheres vão glorificar as que não tiverem filho, e o ventre que não engravidar, porque o que vocês vão ver, se quiser viver, vocês vão ver uma tristeza de uma sociedade desumanizada, querendo ser bicho, querendo imitar cachorro, gato, cabra, querendo casar com a parede, com o pombo. Vocês vão ver uma bestialidade deformada, e você vai chegar a dizer, Senhor, eu não queria ver isso. Quer viver? Prepara-te para aquilo que ainda nós vamos ver, se viver. Então o que você tiver que fazer, faça agora. Não vai ser nada belo viver mais uns 20 anos sem a graça de Deus. A gente vai enlouquecer. Perigo de perder a sua fé total, porque nós vamos ser tomados por uma maré que vão tentar nos convencer que a nova era é essa aí. Cuidado, irmãos, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Ore, peça o Espírito Santo todos os santos dias da sua vida. Gruda com a mãe, gruda com Maria e peça, cura-me dos meus apegos em relação aos meus filhos, em relação à minha mãe, em relação ao meu corpo, em relação à minha paixão por homem ou por mulher, sei lá para quem. Cura-me! Mas o grito do Padre é o grito de Deus. Clama, ore e vigie, para não cair na tentação como Pedro, pois o galo canta o tempo todo quando você cede. Que Nossa Senhora interceda por todos nós, irmãos. Essas homilias, elas são uma espada que corta o padre pelo meio. Imagina aí, hein? Tem uma música? Já vamos agradecendo a Deus por esse domingo da paixão. Foi para mim, Padre. Foi para mim, meu irmão, minha irmã. Essa homilia foi para mim. Hoje ela foi para mim. Hoje ela foi para mim. Como é que o Padre falou tudo isso? Não sou eu não. Que eu sou, sabe daquele, vamos separar os bodes dos cabritos? Eu sou o bode. E Deus usa um bode para falar o que Ele precisa falar. Primeiro para mim e para vocês também. Amém? Bora? Presença forte em mim. Olha a letra. Eu posso dizer, habitas aqui. Olha a letra. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou. Ouvindo a Deus.
Tua mão poderosa veio e me levantou. E agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Meu primeiro amor. Nem tribulações, nem dor podem nos separar e jamais irão romper O quê? o que o amor selou. Hoje livre sou. Vai lá de novo na parte. Sentido da vida. Olha lá. Sentido na vida, minha alma encontrou. Sua mão poderosa Veio a mim. e me levantou. agora eu posso declarar. Agora eu posso. Essa é a oração final. Eu quero chegar aí, Senhor. Assim, ó. Hoje livre Tenho sou. sede. Tenho sede da tua graça cada dia. Sou mais forte, vou mais longe. Sou mais forte, vou mais longe. Quando aqui está, está. com palavras de amor, Com palavras de amor. Te adoro, Senhor. te adoro, Senhor. Hoje livre sou, Hoje livre meu sou. tesouro de herança, Meu tesouro, minha herança, meu supremo. nem tribulações, nem dor, Nem tribulações, nem podem nos dor separar. podem nos separar. e jamais irão romper, e jamais irão. O que o amor selou, O que o amor selou. hoje livre sou. Esse é o alvo. É o alvo da sua vida, meu irmão. Um dia você declarar aqui neste mundo, neste, amo meus filhos, honro minha mãe, honro meu pai, cuido dos meus filhos, cuido da minha mãezinha doente, trabalho, preciso trazer as tarefas em casa, mas eu sou livre. Eu não vou arrumar desculpas para viver escondido, ou não dar o meu tudo para ti. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar a minha vida inteira, se assim preciso for, para um dia eu declarar: hoje livre eu sou. Como Paulo falou, por causa do meu Senhor Jesus, eu perdi tudo, eu desapeguei de tudo, eu te encontrei. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Veja, a questão agora é com você. Deus não vai te obrigar a fazer uma entrega maior, é da sua parte. Ou você continua a dar timidamente, à distância, como Caim, ou você pode dar, se quiser, grandemente o teu tudo, como Abel. Jesus veio para o mundo dizendo assim: Pai, eu não vim fazer a minha vontade, mas a sua. Olha aí o Abel verdadeiro, quem é? É aquele que vem falar: eu dou a minha vida inteira. Como é que começou a entrega de Jesus? No ventre da virgem. Um Deus se aniquilou, se fez homem como nós, sofreu, viveu como estrangeiro, foi perseguido, aos seus algozes na sua cidade, tinham ciúmes, inveja, bateram nele, e onde ele se consumiu inteiro, pelo amor ao Pai, na cruz. E ele fez isso por você, bendito de Deus, por você, onde você nunca ouviu ninguém falar que te ama. Deus, Ele morreu por você, rapazinho. Senhor, senhora, antes de você casar, sua carência, hoje Deus fala qual é a sua carência primeira, é Deus. Você pode trabalhar e ganhar
tudo que o mundo aí fora pode te oferecer, dinheiro, sucesso, beleza, mulheres, amigos, seja lá o que for, isso é palha. Se você não tiver a certeza de ouvir a Deus falar, eu nasci para o meu Senhor, você é considerado morto, e vai viver mendigando amor aqui ou ali ou acolá. Por que vocês acham que tanta gente hoje está entrando em cada paixão louca? Porque na verdade não escutou Deus dizer: eu te chamei primeiro, tu és o meu amor primeiro. Isso para todos nós. E a gente se apega em paixão doida, se apega em homem, se apega em mulher, se apega em filho, se apega no dinheiro, se apega na tua saúde, malhando como um doido, como uma doida, para tentar chamar atenção. Não, meu irmão, minha irmã, cuida da tua saúde, seja responsável pelo teu corpo, mas não use isso como amuleto na tua vida, porque senão você vai estar andando à distância. O Senhor está convidando você a dar uma resposta hoje. Não coloca mais desculpa, deixa primeiro eu cuidar da minha netinha que está crescendo. Você pode cuidar da tua netinha e dar o seu tudo para Deus se você quiser. Não use mentiras, não negocie com Deus. Isso começa para mim, Senhor sacerdote Padre Marcos, e para os servos dessa igreja aqui. Não dê um mais ou menos para Deus. Ou você não dá nada, ou seja um Caim, ou você tem que dar o seu melhor. O Abel, vou dar meu tudo. Isso é o que nos leva à ressurreição. Primeiro eu passo pela paixão, pelo meu aniquilamento, para um dia no final eu dizer: hoje livre eu sou, ressuscitei. Amém? Amém, povo de Deus? Amém. Vocês entenderam porque o padre fala duro, forte assim? Primeiro é comigo, viu? Não é para deixar você nervoso não. Mas se você está nervoso é porque Deus te ama. Ele passa a espada no meio da gente. Ele cutuca você, porque Ele te ama, viu? Amém? Amém, Jesus. Vamos então diante da palavra que nós acabamos de escutar, que é Deus. Vamos dar uma resposta livre, mas que não seja litúrgica só. Seja litúrgica e seja na prática da vida. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu único Filho, nosso, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Isso, irmãos, podemos assentar.